noite. Eu já agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá, igreja. O poder de oração é muito maravilhoso, ainda mais quando nós nos unimos em um propósito. Senhor Deus e Pai maravilhoso, está aqui o teu servo, teu filho que irá ministrar a tua palavra, Senhor Deus. Eu creio que essa palavra vem do teu coração para nosso coração, para nossas vidas. Nos traga direção, nos traga paz, nos traga provisão, nos traga bênção, Pai. Nos traga, meu Deus, correção se for preciso. Mas que essa palavra venha, Pai, fazer, meu Deus, aquilo que ela foi enviada, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa estar usando, revestindo o teu filho como instrumento nas tuas mãos, derramando a unção do Espírito Santo sobre a vida dele, Pai eterno. Que ele venha diminuir, mas que o Senhor venha crescer sobre a vida dele, e que nós venhamos estar com os corações abertos para receber o maná que o Senhor tem para nos dar. Alimenta nossas almas, Senhor Deus, e usa o teu filho em nome de Jesus Cristo. Aplauda o Senhor Jesus. Amém, igreja? Eu queria que você, do jeito que você está, sentado, se sentir à vontade em pé, fique. Nós iremos entoar mais um momento de louvor e adoração a Deus, amém? Antes do início da palavra. E eu quero que você entenda a profundidade de tudo que nós louvamos e cantamos diante do Senhor. Quero agradecer ao apóstolo, a toda a comissão de pastores da CEMAP, primeiramente pela oportunidade de estar mais uma vez aqui, a ministrar a palavra. Ontem foi no Capinal, foi bênção, os nossos irmãos são bastante acolhedores. Convido a todos na possibilidade, independente de ir lá para poder pregar ou não, se tiver oportunidade, vá conhecer a congregação, porque são pessoas muito queridas e acolhedoras, e foi um momento de muita qualidade da parte de Deus, amém? Eu queria te convidar a adorar esse louvor junto comigo. Ele já foi entoado aqui, e é uma confirmação do que Deus tinha colocado em meu coração. E eu quero que você, em nome de Jesus, permita com que o fluir, arandaço doiacé, do Espírito Santo de Deus te toque neste momento, meu irmão. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Eu quero que você entenda isso. Apenas um minuto em tua presença vale mais que uma vida inteira sem ti. Eu quero viver esse minuto por toda a minha vida. Jesus, eu quero viver esse minuto por toda a minha vida. Jesus, apenas um minuto em tua. Você sabe o que é um minuto na presença do Senhor? O Senhor há muito tempo nessa noite já pede para a igreja: olha, eu só preciso de um minuto entre eu e você e eu, para que tudo possa ser transformado, para que tudo que está travado seja destravado, para que todo fluir de água viva que está dentro de você possa derramar e tocar a todas as nações e multidões à sua volta. Mas é um minuto de entrega. Você está com a oportunidade nesse momento de dizer ao Senhor: Senhor, eu estou aqui conectado apenas com o Senhor. Eu não quero mais saber de nada, apenas do que vai vir dos céus na minha vida. Por toda a minha vida, Jesus, é só um minuto. O Senhor quer que você viva esse minuto. E eu te convido a reclinar a tua cabeça, a orar, a dizer: Senhor, eis-me aqui, toca-me nesse um minuto que for preciso, porque um minuto para Deus é o mesmo que uma hora, é o mesmo, irmão, que uma galáxia, quando o coração e o pensamento se entrega por completo e por inteiro. É Jesus, Jesus.
existe mais nada importante do que a presença do Senhor. Não existe mais nada valioso do que comunicar, estar de joelho e falar com Ele. Não é nada mais gratificante do que quando nós vamos consagrar a nossa vida ao Senhor e dizer: Pai, toma o meu jejum, toma o meu dia, toma esse momento de adoração e oração a Ti. Obrigado por estar respirando, obrigado por eu estar de pé, obrigado por eu estar nesse culto. É só um minuto. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor em nome de Jesus. Oh, Arabaste, Bibieste. Se você puder, abra tuas Bíblias em Romanos, capítulo de número 12. O tema dessa mensagem que o Senhor colocou em meu coração é de espectadores a cooperadores. Aleluia. Aleluia. Os meninos do louvor, fiquem à vontade, viu, para estar adorando, louvando comigo aí. Diz a palavra de Deus: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação não seja conformado com este mundo, mas seja transformado pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo que a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja segundo a medida da fé; se é ministério, seja em ministrar; se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Até aqui, amém? Irmãos, Paulo está tentando ensinar à igreja nesse momento a importância do culto racional, a importância de quando vir apresentar-se ao Senhor, vir consciente do que eu e você estamos vindo apresentar ao Senhor. Estamos vivendo tempos em que muitos irmãos e irmãs têm vindo para a igreja, mas têm vindo disperso, não têm entendido o propósito de adorar, de cultuar. Alguns talvez sendo tomados pelos medos, pelas adversidades, pelos confrontos, e quando chegamos na casa do Pai, esquecemos o poder de chegar a Ele e entregar o que Ele merece, a adoração verdadeira e genuína que deve nascer do meu e do seu coração. O culto racional é simplesmente entender que, independente das pessoas que irão tocar os instrumentos, que irá apresentar a igreja aqui de dízimos, ofertas, avisos, a quem vai ministrar, você veio com seu plano de ação elaborado em dizer: eu vim adorar a Deus e hoje eu vou entregar o meu melhor a Ele, independente do que eu esteja vivendo, independente da minha circunstância, porque eu compreendo que nada disso é maior do que a adoração que Ele merece. Irmão, o culto que Deus procura está dentro de mim e de você, está dentro da congregação, na unidade do poder da fé. O Espírito Santo me ministrou em dizer: fale para a tua igreja. O altar de Deus não é um lugar para cadáveres espirituais, mas é para provar, mas é para sacrifícios vivos. Há muitas pessoas que estão como mortas vivas adentro da igreja, mas o Espírito Santo já não tem mais comunhão com o mesmo, porque o mesmo não procura talvez mais comunhão com Ele. Há um ditado que diz assim: eu espero que quando a morte te visitar, ela te encontre com vida, porque alguns já perdeu a essência do que é viver para Deus.
Igreja, nós estamos vivendo um tempo em que Jesus está voltando. Olha, quando eu era criança eu ouvia dizer: Jesus vai voltar, e o verbo já foi mudado, alterado para dizer: Jesus está voltando, significando que o verbo está sendo conjugado, que os céus estão em ação, e que a manifestação de Jesus não espera muito tardar para vir buscar a igreja. Mas a questão é: como eu tenho apresentado o meu culto racional ao Senhor? Será que eu só consigo adorar a Deus quando tudo está muito bem? Será que é quando eu estou tendo fartura na minha mesa? Quando eu encontro harmonia com a minha esposa, com os meus filhos? Quando uma enfermidade, uma doença não me visita? Quando talvez um vento não sopra na minha casa? É esse culto racional que Deus está falando. Porque do contrário, igreja, entramos, sentamos, assistimos e saímos da mesma forma que adentramos. E o Senhor não quer fazer aqui apenas uma condição de telespectadores para assistir um entretenimento, não. Ele quer um envolvimento para que tua boca possa falar. Por isso que quando o ministro de louvor diz: igreja, levanta a mão, é para que você levante e toque os céus e entregue o seu melhor. Quando o ministro de louvor diz: feche os teus olhos, é para que você talvez entre na dimensão em que os anjos que já estão neste lugar possa te tocar. Quando aqui vem comandos do altar, é para que a submissão do meu ser, arabasta, entenda que o comando está vindo dos céus. Igreja, a gente vem aqui dizendo, Paulo dizendo: apresenteis os vossos corpos. E o que é apresentar, Esaú? Significa colocar-se à disposição. Mas a disposição de quê? E como eu estou me colocando à disposição? É aqui que está o segredo de como eu apresento o meu culto racional a Deus. Como eu estou me apresentando diante dos reis dos reis. Como eu estou falando com Ele no momento em que é adoração. Porque o culto já começa quando nós adentramos aquelas portas e somos saudados pelo departamento da recepção, dando a paz do Senhor, escolhendo a cadeira, colocando os joelhos no chão, tendo talvez aquele minuto de oração que talvez em casa nós não conseguimos por conta daquela correria, agitação, ou talvez no meio do caminho não conseguimos ter nos conectado e orado para chegar aqui com o nosso plano de conexão com Ele. E eu posso te dizer como você pode se colocar à disposição do Senhor. Primeiro passo, na oração. Precisamos viver uma vida regada de oração. Esse é um ministério que tem caminhado debaixo e regado de orações. Se você parar para ver, é oração na abertura, é oração na caixa dos pedidos, é oração no momento de dízimos e ofertas, é oração com o departamento do CNPJ do reino, é oração com o departamento da dança, com o do teatro, com o do evangelismo. Tudo está conectado em oração. São um projeto desenvolvido 12 horas de oração. Mas se eu não me preocupo em entender o que esses projetos e o que esses departamentos estão dispondo em querer me levar para uma vida de oração, eu não vou conseguir chegar na casa do Pai e apresentar um culto racional de qualidade. Porque o hábito de eu conversar com Deus me faz ter um hábito de mudar como eu falo com as pessoas. Cada dia mais que eu comunico com o Pai, eu passo a ter a identidade, a imagem dEle, e Ele muda o meu falar, Ele muda o meu sentir, Ele muda a percepção de eu olhar as coisas à minha volta. E hoje Deus quer reativar o seu desejo de oração, meu irmão, minha irmã. Porque sem oração não tem como tocar os céus, irmão. A Bíblia diz, como foi dito pela irmã Jaqueline, a oração do justo muito pode, seus efeitos é oração. Começa orando e termina agradecendo. É dessa forma que eu consigo transmitir o meu culto racional a Deus. O segundo passo é ter comunhão com a comunidade. Olha quantos projetos lindos nossa igreja desenvolve. É café comunitário,
é manhã de qualidade para conhecer os novos membros, é sítio para a gente poder ter um acampe. Olha quantas coisas, isso não é à toa, é para que a gente não chegue na igreja e se sinta como estranhos uns dos outros, olhando e não sabendo como é o nome do irmão, da irmã, sabe, entrando e saindo. É tempo da gente começar a querer se conhecer melhor um com o outro, e nada melhor do que mesa, porque mesa cura, mesa liberta, mesa traz restauração, mesa traz intimidade, mesa traz união, mesa traz a unção do pão divino de Deus. Mas se eu só não me disponho, Esaú, a ter comunhão, fica difícil, igreja, chegar aqui e apresentar um culto racional de qualidade, porque não somos robôs, e nem estamos no automático, para entrar, sentar, cronometrar a quantidade de horas que eu estou no culto, e depois ir para casa. É necessário ter comunhão com a comunidade, e a comunidade que você faz parte se chama SEMAP. Somos todos um irmão, irmã. Temos lá sexta-feira momento com os homens, temos terça-feira o departamento que ensina a palavra, olha, e tantas outras coisas, tem o departamento dos jovens. Olha quantas oportunidades de desenvolvermos comunhão, para talvez podermos sair da mesa de escarnecedores. Mesas, eu vou dizer, às vezes a gente insiste em querer estar em mesas, que quando nós levantamos, o assunto é eu e você, meu irmão. E Deus está dizendo: chega dessa mesa, porque essa mesa traz divisão, mas a minha mesa traz unidade, traz propósito, traz vida, traz salvação. É para Jesus, pode ser, então entrega. A palavra de Salmos vai nos dizer: bem-aventurados o varão e a varoa que medita na palavra de dia e de noite. Antes o seu deleite e teu prazer está em meditar na minha palavra, e eu então colocarei ele plantado em ribeiro d'águas, dizendo que a estação, não importa como eu e você esteja, vamos frutificar, porque a mesa que nós fazemos parte, e a comunhão que nós queremos, é a videira verdadeira. Um outro passo de eu conseguir realizar um bom culto racional a Deus é o serviço ao próximo. Tivemos uma ação recente no nosso reino de evangelismo, de alcance de vidas e almas, e tantos serviços de qualidade foi apresentado aqui neste lugar, e foi uma coisa linda. Irmão, nem sempre o nosso dinheiro vai suprir o tempo de qualidade que Deus quer que nós desempenhamos dentro do reino, entende? É por isso que aquela viúva, quando Deus falou verdadeiramente, aquela entregou mais do que todos eles, é porque ela entregou com propósito, ela entregou tudo que tinha. E às vezes o que Deus quer é que a gente pare a correria do nosso tempo, para poder servir o nosso próximo, se importar com o irmão que não veio cultuar, o que não está cultuando há alguns dias ou semanas, talvez prestar uma mensagem de luto para aquele que entrou em luto, ir para a casa do irmão que talvez está lá também, realizando talvez um culto fúnebre, dar um apoio. Isso é ser igreja, e isso é apresentar um culto também racional a Deus. Estamos vivendo um tempo de aceleração, irmão. Depois da pandemia, as pessoas se fecharam. Parece que nós não temos mais empatia com a dor do próximo. Nós não nos importamos mais em querer reagir ou manifestar expressões de gratidão, de generosidade, de elogio, de reconhecimento. E isso não remete ao Senhor, remete a quem eu sou no Senhor. De que forma eu estou sendo transformado? De que forma eu estou mostrando a minha transformação nele? E também prestamos o culto racional a Deus através dos dons. Essa parte eu vou deixar para mais à frente na mensagem. Tozer, um conhecido profeta do século 20, diz assim: o problema de um sacrifício vivo é que ele insiste em querer sair do altar. Esse profeta Tozer do século 21, ele parou para analisar e perceber que o momento nosso, quando nós estamos começando a ficar mais perto, mais íntimo de Deus, nós começamos a querer sair do propósito da fiação, queremos dar um jeitinho de sair do alinhamento do que Ele está trabalhando, e isso traz consequências ruins para as nossas vidas, porque o Senhor gosta de aprumar as coisas. O Senhor é um Deus de alinhamento, o Senhor é um Deus de organização, o Senhor é um Deus de decência, de ordem.
Olha como Deus criou o mundo em 7 dias, cada coisa de acordo com o tempo, e chegou até a estabelecer o devido descanso para o homem também. E o Senhor descansou, mostrando, irmão, não que Ele precisasse disso, mas de que tudo que enfada-nos pode nos cansar, tudo em excesso. E o Senhor, Ele quer que esse sacrifício vivo fique manso na mão dEle, para Ele poder fazer a boa obra. E o maior milagre não é, irmão, um morto ressuscitar, mas é um vivo decidir viver o resto de todas as suas vidas para Ele. Por isso que esses dias, quando aqui foi ministrado através, se não me engano, do nosso apóstolo, eu parei para analisar, e é verdade, cada dia mais a gente tem que entender o que nós estamos louvando. Aquele louvor que é lindo, que diz: Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E Ele virá, o Senhor vai vir soberano em poder, Ele virá, e o governo está nele. Vejam, Ele traz consigo a sua recompensa. É Ele. Será que de fato por Ele nós estamos gastando e vivendo as nossas vidas? Como com acordar, ao levantar, eu estou procedendo esse tempo de qualidade com o Senhor? Quando eu acordo, eu vou olhar meu celular, eu vou prostrar os meus joelhos. Quando eu durmo, eu vou ficar prestando atenção em uma dopamina de stories alheios, ou eu vou buscar um tempo de qualidade de novo em oração com Ele? Isso vai trazer um impacto espiritual tão grande na minha e na sua vida, irmão. Quando nós sabemos administrar o tempo da forma correta, aplicar as coisas que temos da forma correta diante dEle, que quando chegarmos aqui, o fogo que repousa no seu coração vai incendiar os outros que estão à tua volta. Esse é o propósito do culto. E eu quero profetizar nessa noite em dizer: tudo que estava frio, tudo que estava morto, tudo que estava parado, tudo que não chamava a existência na tua vida vai voltar. Porque eu quero ser homem de Deus em determinar e dizer diante de Deus que maior é Ele que te chamou, e seu ministério, 12 talentos, não está morto nem enterrado, apenas dorme. O Senhor quer que despertar, te sacudir. É por isso que às vezes, irmão, passamos por agitações, ventos. Paulo estava conduzindo a igreja para entender que esse era o culto racional de se apresentar dessa forma. Quando nós entendemos isso, nós vamos conseguir cumprir o que Gálatas 2:20 diz. Por favor, Gálatas 2:20. Olha o que é que diz: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu que vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu entendo o valor do sacrifício, eu começo a compreender o preço que foi pago. Então eu não passo a perder tempo com qualquer coisa, eu passo a investir tempo de qualidade com aquele que vai me salvar, e que vai nos salvar, e que vai nos levar para perto dele. Porque o projeto de Deus para mim e para você é salvação. O inferno não foi feito para os filhos de Deus, foi feito para o Satanás e seus seguidores. E aqui só tem adorador, discípulo e filho de Deus. Então se prepara para cada dia mais dizer: ó Maranata, vem Senhor Jesus, porque o Senhor vai vir te buscar, igreja. Não vivo mais eu, Cristo vive em mim. No versículo 2 começa o confronto da transformação para a igreja. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12:2:
E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se conformar. Um conformado é aquele que acaba querendo viver uma vida medíocre, seja na forma de buscar a Deus, seja na forma como vive nas suas próprias finanças, seja na forma do desejo de querer crescer na graça, na ciência, do conhecimento. Deus tem muito mais para todos aqueles que têm sede dEle. É por isso que há águas que dão nos tornozelos, nos joelhos, no peito, mas o Senhor quer fazer com que a igreja esteja submersa nessa presença. Chegou o tempo de estarmos mergulhados como submarinos, irmãos, desejando viver experiências sobrenaturais com Ele, porque daí a gente vai começar a viver a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. O Senhor tem prazer em transformar as nossas mentes, em nos levar para um estado de metanoia, mudança de mente, mudança de rabatuia sudoiassé, de entendimento. Para que eu possa ter novos comportamentos, eu preciso mudar a forma que eu penso. Quando eu mudo a forma que eu penso, eu passo a mudar a forma como eu ajo. E quando eu passo a mudar a forma como eu ajo, eu passo então a colher os frutos da obediência diante dEle. Albert Einstein nos diz lá que a insanidade o que é? É querer colher coisas novas praticando as mesmas coisas. Eu não entendi, Saul, eu vou te explicar. Eu quero perder peso, mas eu continuo com o mesmo estilo de alimentação e prática de atividade física. Eu quero conquistar uma casa, mas eu não consigo fazer uma poupança, reservar um definitivo dinheiro para a conquista daquela casa. Eu quero viajar, mas eu não faço uma programação estratégica de quanto por mês eu preciso tirar, se eu preciso emitir passaporte, de entender quanto é que vai estar custando a estadia, se eu tenho um veículo, quanto de gasolina vai ser necessário e para que dia eu irei. É insanidade, irmão, querer achar que Deus vai tocar, vai falar conosco, viver da mesma forma, do mesmo jeito. Chega um momento que a forma que nós oramos, o Senhor diz assim, gira a chave. É um exemplo disso? Ana, 20 anos Ana clamando, pedindo por um filho. Só no 20º ano, quando a chave de oração de Ana roda, Deus então concede um filho da promessa, Samuel, que se torna profeta e juiz de Israel. E o que foi que mudou, Esaú? É que Ana agora não estava orando pedindo um filho apenas por um prazer, por uma necessidade, para encerrar para a Penina, que ela poderia também procriar. Ela entende e diz assim, Deus, se me der, eu devolverei a ti. É compreender que tudo que passa, e o que iria passar agora na mão dela, já não seria mais dela, mas de reconhecimento ao Senhor. Mudança de oração, de mente, de atitude. Irmãos, é tempo de repensarmos as estratégias que estamos tendo diante de Deus. A palavra conformar significa assumir forma de algo que já está pré-definido, ou adaptar-se a um padrão estabelecido. Nós nascemos para viver, irmão, nas coisas sobrenaturais. É por isso que todo culto é uma novidade, é um mover. É por isso que aqui o louvor hoje te tocou de uma maneira, amanhã de outra, porque a forma como você veio apresentar teu culto racional também mudou. A forma como você se colocou para falar com Ele também mudou. Então você começa a entender que você não está para se encaixar, mas você está para transformar o ambiente que você está. Essa é a graça e o poder que repousa na minha e na sua vida. Temos a unção, temos a autoridade de mudar geografias aonde pisamos, aonde tocamos. A palavra de Deus diz que aonde a tua mão tocar e o teu pé tocar, tu possuirá. É uma promessa. Então eu não sei por que você descrê que a graça de Deus vai te alcançar, que as bênçãos de Deus vai te perseguir. Porque se a palavra de Deus diz que tu será uma bênção nessa terra, então tu será uma bênção. Se a palavra de Deus diz, maior sou eu em ti do que aquele que está no mundo, então maior é você do que tudo que pode estar no mundo. Olha o que o Senhor estabelece sobre a mudança de pensar. João 17, versículo 16. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Sistema, mundo,
não faz parte da minha nem da sua vida. Estamos para influenciar e não ser influenciados. Estamos para transformá-los e não sermos transformados por Ele. É por isso que o Senhor chamou eu e você de sal e de luz. Sal para salgar os lábios e dar sede da vontade da presença. Sabe por quê? Porque a água se chama Jesus de Nazaré, a água viva que jorra, e aquele que beber dessa água jamais terá sede. E porque Ele diz que é luz? Porque aquele que caminha com Ele radia a presença, e tudo que se envolve será clareado pela presença da palavra e da autoridade que você carrega. Mas eu também tenho um aviso para te dizer: na mesma proporção que você cresce em luz, as sombras por detrás de nós é propícia. O mesmo patamar que eu estou de luz é o que tem de trevas a querer me entregar. Porque quanto mais eu cresço e me destaco nos céus, mais eu também vou aborrecer as trevas. E aí olha o que é que o Senhor diz para a gente em João, 1 João 2,15 também. Olha o que é que o Senhor vai nos dizer: não amem o mundo, nem o que ele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tiago vai nos exortar em dizer que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. E talvez esse é um impacto de quando chegarmos aqui no culto, muitas das vezes não estamos mais sentindo a presença de Deus como sentíamos antes, porque nós estamos simpatizando mais com as coisas do mundo do que com as coisas de Deus. Estamos aceitando ser transformados e conformados com o que estão sendo imposto sobre as nossas vidas, do que militarmos e dizermos: não, a minha casa serve ao Senhor, a minha vida serve ao Senhor, os meus negócios servem ao Senhor, os meus pensamentos servem ao Senhor, o meu casamento serve ao Senhor, as minhas ações e atitudes vão servir ao Senhor. Para ser transformado, vamos ser pressionados, mas não se assuste quando a pressão vier, porque o Senhor só espreme aquele que tem algo a oferecer. Você já viu como o azeite é feito? A azeitona passa por um processo de prensa extrema para poder liberar o azeite genuíno que ela tem. Então só vai ser cobrado e pressionado aquele que ainda tem como frutificar e dar ao Senhor o seu melhor. Por isso que em João Deus diz: chega um tempo da poda. Não é para matar, não é para te afastar, é apenas para você frutificar ainda mais o seu potencial. Mas quando chega o momento da poda, nós não entendemos. E aí chegamos aqui no culto como filhos birrentos, reclamando, nos lamentando, e o Senhor dizendo: tu sabes por que tu está passando por esse processo, tu sabes porque essa luta também pode ter chegado até a ti, porque antes de uma correção vem um aviso, irmão. Ontem eu estava falando sobre isso lá em Jeremias, lá no Capinal, que antes de uma sentença vir, Deus dá uma direção. Antes de chegar a qualquer correção, Deus vai enviar um profeta para poder falar contigo. A palavra de Deus, rema, revelada, também vai falar conosco. Até o louvor se dispõe na sensibilidade para podermos chegar aqui e sentir a presença de Deus. Por isso que Albert Einstein falou que é insanidade querer, irmãos, viver coisas novas, praticando as mesmas coisas. Querer resultados diferentes, aplicando as mesmas estratégias, vivendo a mesma coisa, como diz aquele ditado da unção Gabriela: eu nasci, vivi, vou morrer assim, está repreendido. Nós vamos viver coisas novas, vamos viver coisas sobrenaturais, porque a palavra de Deus diz que a palavra dele se renova todos os dias sobre as nossas vidas. E todas as vezes que eu e você lemos a Bíblia, vamos extrair chaves, revelações, coisas extraordinárias para vencer aquilo que tenta nos vencer todos os dias. Porque agindo Ele sobre mim e a tua vida, quem impedirá? Tudo posso naquele que me fortalece. Quem te fortalece não é qualquer um, não é qualquer coisa, é o Senhor poderoso, que nunca perdeu guerra. Então, meu irmão, se você agora, como eu disse ontem, repito novamente, perdeu batalha, tudo bem, mas a guerra não, porque a batalha te gera experiência, mas a guerra te leva para o triunfo, e Deus nunca perdeu o triunfo de guerra. É tempo de exercer o que temos de autoridade no Senhor. O Senhor te chamou para algo grande nessa terra, e é tempo de provocarmos os céus em querer saber para o quê, o de que forma, o que é que o Senhor te chamou. Isso aqui, palavras minhas que Deus me deu. Quem é dos céus não vive e nem copia padrões, mas vive e cumpre princípios.
É por isso que todo homem e mulher de Deus nunca vai ser compreendido, porque ele anda na contramão do mundo. Quando diz que tudo é sim, nós estamos dizendo que é não, e quando diz que é não, nós dizemos que é sim, porque nós fazemos a medida segundo a palavra de Deus, e não segundo aquilo que os homens dizem, porque os planos dos homens muitas das vezes é um, mas o do Senhor é totalmente outro. Do versículo 3 ao 4, e o 6 e o 7, nós vamos compreender que de espectador para cooperador, vamos entender a graça para servir, a humildade para crescer. Paulo começa a ensinar a igreja sobre o entendimento do que é o corpo e do que é os dons. Olha o que é que diz o versículo 3: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense em si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Ninguém foi chamado, irmão, no reino para competir um com o outro, mas sim para servir. Toda vez que entramos na igreja com o pensamento de competição, vai nascer a comparação, da comparação vai vir a inveja, da inveja vai vir a destruição e o autossuicídio nosso e do nosso irmão. A diversidade está aí. Você já olhou para o teu irmão do lado da direita e esquerda, já viu como ele e ela é linda? Pelas características intrínsecas de ser. Um é alto, outro é baixo, um tem cabelo encaracolado, o outro liso. São características individuais que nos faz ser especiais para Deus. E é por isso que a forma que você veio, ninguém outra tem igual. Você é único, você é especial como você é. Não precisa comparar, não precisa competir, só precisa servir como você é diante de Deus, com o que Deus te deu. E Paulo começa a trazer esse entendimento, que quem conhece o seu valor, não precisa provar a sua importância. Se você sabe o valor que você carrega, a graça e a presença de Deus que repousa em ti, não precisa provar a sua importância, porque é Deus que vai evidenciar isso na vida das outras pessoas. Você não vai precisar dizer que você faz o que acontece, porque quem vai dizer sobre você é as pessoas que vê a graça, o brilho do Espírito Santo que repousa em ti. Por isso que quando você está no seu trabalho, a forma como você fala, como você se comporta, evidencia Cristo, e por evidenciar Cristo, vai trazer Ele para querer viver essa mesma comunhão que estamos vivendo em um horário de culto como esse. Porque Ele consegue ver a paz em você, a palavra de destino e direção em você, a tranquilidade em você. É fácil? Não. Passa por dificuldade? Passamos. E é por isso que Romanos 8, 38, 39, abre para mim aí, Jesus. Olha o que é que o Senhor nos manda entender sobre isso. Pois eu estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero te dizer nesse momento, a dificuldade que você pode estar passando, a luta, a perseguição, as orações contrárias, o vento oposto, só está promovendo você para chegar mais perto de Deus, porque é um sinal de que você está incomodando as trevas. Deixa eu falar, quando todas as coisas cooperam, não, é porque o poder de Deus está dizendo sim, e Ele está dizendo calma, tem resiliência, tem paciência, porque está chegando a provisão, a bênção e a resposta. Não é o vento a favor que faz um barco andar, irmão, é o vento contrário. É a tempestade que prova o grau da nossa intimidade em Deus. Quando a tempestade visitou os discípulos, Jesus estava o quê? Estava o quê? Dormindo. Não por ausência de fé, nem por imprudência, mas é pela certeza que ele sabia o que ele carregava nele. Então deixa eu te dizer agora aqui, a tempestade, a luta, a tristeza não vai paralisar o agir de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida. O teu filho vai se converter, o teu esposo vai se converter, a porta de emprego vai abrir, o milagre vai te visitar. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, não existe nada. Paulo estava levando o povo para entender isso, o seu valor diante de Deus. Se você sabe que tem um valor para Deus, então compreenda que você é precioso demais para o Senhor permitir com que um mal maior do que eu e você possamos suportar, nos tire da presença dEle.
Paulo adverte: ninguém pense se é além do que convém. Ele está tratando agora aqui o orgulho. O orgulho distorce a visão, irmão. Deus se levanta apenas para aquele que aprende a se curvar. Deixa eu falar para você, sabe qual é a diferença do joio e o trigo? Está aí. Quando o joio e o trigo começam a frutificar, cada um segundo a sua espécie, lá segundo a botânica diz que o trigo, ele se curva quando ele encontra cheio, mas o joio continua de pé. E daí a gente entende que aquele que cresce e começa a frutificar, ele se põe mais à disposição para fazer com que a semente dele caia e frutifique ainda mais. Isso implica em quê? Implica em entender que tudo que você semeia, lança e frutifica não depende de você, depende do Deus. Porque para chegarmos na estatura perfeita, houve dias de sol, houve dias de chuva, houve dias de tempestade, mas em todos os dias houve Deus. Irmão, no versículo 4 e 5, ele traz o entendimento de que cada membro possui uma função específica. Eu quero que você compreenda que você tem uma função específica dentro da casa do Senhor. Você tem um dom da organização, então entra no departamento de ornamentação. Você tem um dom de arrumar, de ajeitar as coisas. Tem um departamento que sempre está deixando a casa de Deus limpa e cheirosa. Você sente, queima no teu coração em querer servir, se dispor a ajudar o irmão a achar um lugar para poder sentar, em levar um envelope, tem um diaconato. Isaú, eu amo orar, então tem o departamento da intercessão. Isaú, eu amo poder falar de Jesus para as vidas, tem o do evangelismo. Isaú, eu estou precisando talvez crescer na graça da ciência do conhecimento, tem a terça-feira do ensinamento da palavra no curso Vida Nova. Isaú, eu preciso talvez me colocar no prumo como sacerdote da minha casa, uma sacerdotisa do meu lar. Tem aí os estudos dos homens e das mulheres, irmão. As ferramentas estão na casa. O que está faltando são aqueles que estão dispostos a querer pegar a ferramenta para poder trabalhar e entender que você é valoroso com o que você tem e carrega da presença de Deus. Não deixe o inimigo tentar roubar, frustrar e nem paralisar a tua fé. O Senhor não é um Deus de capítulo, é um Deus de histórias. E a história que Ele escreveu para a tua vida é de que você vai ser um vitorioso, uma vitoriosa. De que nenhuma barreira, nenhum empecilho é maior do que o agir dEle sobre ti. Então a circunstância que você está vivendo agora não determina o futuro que você tem em Deus. É por isso que o Senhor nos alerta e diz: me importa o fim das coisas do que o início delas. Porque no início existe luta, amadurecimento, entendimento, mas quando nós vamos chegando ao final, nós vamos nos tornando maduro, nos colocando no prumo, na posição. E eu te convido a se colocar de pé em nome de Jesus, porque eu quero que você entenda que ser diferente é ser especial. Isaú, eu profecio, então você é profeta, fala daquilo que o coração de Deus mandou. Isaú, eu tenho o ministério de servir, então vai lá nas necessidades práticas e exerce. Isaú, eu tenho o dom do ensino, então vai formar discípulos através da palavra. Mas não aceite estar na casa de Deus e não se permitir ser útil para a obra, porque Deus mandou dizer para a igreja aqui, ó: Deus não vai perguntar quantos dons você admirou nos outros, mas o que você fez com aquilo que você recebeu. Com o dom que você recebeu, Deus vai perguntar: o que você fez, como você me adorou, de que forma você me serviu. É isso que eu quero saber. Eu não quero saber que você estava olhando o irmão falando em línguas, dando lugar em mistério e fogo, talvez sendo profeta, ensinando e capacitando. Eu quero saber sobre o que eu confiei em tuas mãos. Eu quero nesse momento, igreja, que você comece a orar ao Senhor, a perguntar a Ele: Senhor, qual é o meu dom? Qual o departamento que eu posso ser útil para servir a casa? Chega de dar desculpa, irmão. Chega de ser simpatizante de culto e da palavra. É tempo de nos envolvermos com a graça do Senhor. É tempo de somarmos nesse reino e de termos comunhão com as igrejas, com todo. Porque ir à igreja é uma coisa, mas ser igreja é totalmente outra. Você veio à igreja, e o Senhor manda perguntar para muitos aqui: você está sendo igreja? Você está se importando com o irmão da tua direita, da tua esquerda?
Você está se apresentando à minha casa com os dons e os talentos que eu te dei para trabalhar. Eu quero orar por você. E uma coisa que eu quero que a gente tome como posse é que pessoas rendidas ao altar, mentes transformadas pela palavra, serão ferramentas mais do que úteis na mão do Senhor. Porque o único chamado que não tem nada a ver conosco é ser chamado para ficar parado. O Senhor nos chamou para estar em movimento na casa dele. Senhor, eu te peço, Pai, que a igreja possa entender que o maior desperdício não é morrer sem ter riquezas ou deixar riquezas para os seus sucessores, mas é em viver sem cumprir um propósito do Senhor aqui na terra. Eu te peço para que tudo que possa estar parado, travado na vida do meu irmão, da minha irmã, seja novamente, Senhor, ativado. Eu quero orar por você, homem e mulher, que está com seus dons sentindo que não consegue mais fluir, não consegue mais se entregar como antes. Eu te convido a vir à frente, porque eu quero orar por você. Eu convido você nesse momento que está aí sentado, sabendo que Deus te chamou para coisas grandes, vim daqui à frente, porque o Senhor manda dizer: o Davar vai ser liberado sobre ti, para você voltar a fluir como fluía antes. Há homens e mulheres nessa congregação que parou de se entregar como se entregava antes, de se preocupar como se preocupava antes, de se apresentar como se apresentava antes, e o Senhor diz assim: eu sinto saudade disso. A primazia do seu ser, do começo ao fim, era tudo sobre mim. Senhor, eu profetizo sobre a igreja Simap, sobre todos os meus irmãos, um tempo de avivamento, um tempo de avanço, um tempo de ativação, um tempo, Senhor, de despertar, porque o sono da indolência, Pai, acaba hoje. A partir de amanhã e dos dias que virão, dos próximos cultos, seremos mais fervorosos, mais entregues, mais adoradores da Tua presença. Nos guarda e nos blinda em nome de Jesus. Que toda frieza, que todo inimigo acusador, que todo medo, que toda tristeza dê lugar a um tempo de paz e de alegria e de avanço na vida do meu irmão e da minha irmã. Que a igreja saia convicta de que nada pode paralisá-la, porque agindo o Senhor, quem impedirá? Somos maiores em Ti, porque tudo posso naquele que me fortalece. Eu sou convicto em entender que o Senhor é o nosso pastor e de nada nos faltará, e de que o Senhor dará ordem aos anjos ao nosso respeito, para nos guardar e nos proteger quando a pior adversidade, quando o demônio, quando o inimigo, quando o adversário, a pedra de tropeço, o cárcere tentar nos sufocar. O louvor e a oração abrirão as comportas. O Senhor te quer na essência da oração. És tu, e a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fizera. Diga. E a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa. Oh, na essência és tu. A essência. Estou voltando à essência da adoração. Diz, igreja, diz isso para o Senhor. E a essência és tu. Oh, me perdoa. E me acha. Hoje a essência é o Senhor. Volta para a essência. Volta a queimar na presença. Volta a entregar o teu culto racional e pacífico ao Senhor.
Que a igreja Iribiatuiacé, que Jesus te abençoe, irmãos, e que a graça e a presença de Deus seja contigo hoje e por todos os dias que virão, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor. Aleluia. E se tem alguma vida hoje, nessa noite, que quer se entregar, que quer refazer a aliança, o momento é agora, é hoje. O Senhor quer reativar os seus dons, seu ministério, a sua vida para Ele. Eu não sei como você viveu e nem como você estava vivendo, porque assim como diz a palavra, não importa o passado e nem agora o presente, mas é o futuro que está por vir a partir de hoje. E se você quiser viver uma coisa sobrenatural, a oportunidade está aqui, de refazer a tua aliança, de entregar a tua vida ao Senhor, em nome de Jesus. E a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Aleluia, glória a Deus, amém. Glória a Deus. De espectadores a cooperadores, dá um tema para livro, hein? Ainda de pé nós vamos finalizar, mas quero agradecer a Vida Missionária Esaú, a nossa irmã Jaqueline conduziu, a todos que trabalharam essa noite, a você que está assistindo pelo canal do YouTube, Deus abençoe sua vida também. É bom ver aqui os nossos ministros, né? Missionária Juliana, pastora Lene, pastora Zete, agora missionária Esaú. Esse mês tem o presbítero Tiago, presbítero Davi, Daniel, Gabriel, o presbítero Kleber também ministrando a palavra. Por isso que às vezes nós não chamamos pessoas de fora, porque graças a Deus nós temos bons ministros aqui da palavra de Deus, pastor Fabrício que prega também. E ontem o missionário Esaú esteve no Capinal, junto com o pastor Josemi e o pastor Carlos. Então graças a Deus por isso, nós estamos muito felizes. Quem? Pastor Antônio. Glória a Deus. Agradecer aos nossos convidados, Deus abençoe vocês por estarem aqui hoje. Sábado já foi avisado do pré-imersão dos jovens adolescentes. O pastor Guilherme Batista é uma bênção de Deus. Irmãos, aproveite e venha. Traga a família toda, traga os filhos, jovens. Ele é uma bênção de Deus. Mas uma coisa que eu quero pedir à igreja, ele é um grande evangelista. Então se você conhece alguém que tem dificuldade em entregar sua vida a Cristo, uma adesão com Jesus, que todo mundo olha e fala assim, para essa pessoa não tem jeito mesmo, pois essa pessoa que você tem que trazer no sábado. Ele é um grande evangelista, é um homem usado por Deus, ele tem esse dom. A última conferência que ele fez aqui na cidade, quase 100 pessoas entregaram a vida a Jesus. Ele fez na escola, em universidades, estudantes inteiros tomam adesão com Cristo. Então sábado é o dia que você pode trazer alguém para tomar uma decisão com Jesus. E você que já é crente, também será edificado pela palavra. Ele é um grande empresário, mas ele hoje tem dedicado sua vida à obra de Deus. E você tem que conhecer o Guilherme. Guilherme, ele é bênção de Deus mesmo, vai valer a pena. E domingo, gente, nós teremos culto às 9h30 da manhã, culto de ceia. E teremos culto às 19h30, excepcionalmente às 19h30. Então nós não vamos cancelar o culto da noite não, nós vamos manter em um horário, 1 hora a mais, mas nós teremos o culto à noite aqui. Então se fosse uma igreja com menos membros, daria para fazer isso, mas nós temos muita gente que não pode vir pela manhã e certamente virá à noite, tá bom? Lógico que a gente vai contar com a bênção de Deus, a prudência, para essa Frei Benjamin, está tudo bem aí no próximo domingo, mas 7h30 da noite nós começaremos o culto à noite, para quem não pode vir pela manhã. E vocês podiam dar um sorriso para mim de alegria, tá bom, gente? Por favor, em nome de Jesus. E se o Brasil ganhar, que eu acho que vai ganhar, não vai, gente? Se o Brasil ganhar, vocês já vêm com a camisa do Brasil para a noite, mesmo que veio pela manhã. Não é uma vitória em nome de Jesus? E vocês cantaram, eu não te troco por nada. Não, mas pastor sofreu essa semana, os pastores tudo me ligando. A gente cuida de 200 pastores, né? Pastor, e aí, como é que a gente vai fazer? Falei, cada um na sua realidade. A minha realidade é, eu tenho que ter culto de manhã e ter culto à noite também, tá bom? Mas é isso, que Deus abençoe vocês.
Ainda temos camisa do Brasil lá para crianças, viu, gente? E para adulto também. Passa lá, pelo amor de Deus, que o Brasil tem que ganhar. Eu fico torcendo para ganhar porque eu tenho, que eu vendo as camisas também. Que se perde, eu perco as camisas, né? Mas está lá atrás, depois você procura tudo. E o presbítero Daniel já está lá para vender, olha lá. O presbítero Daniel está perto das camisas ali para poder vender. Graças a Deus. Vamos orar para casa com muita alegria, em nome de Jesus. Pode ligar essas lâmpadas, por favor. Pai, em nome de Jesus, te bendizemos e te adoramos. Obrigado por essa palavra. Obrigado por esse tempo tão precioso que eu tenho trazido sobre a igreja SEMAP. Um tempo de avanço, de crescimento, de maturidade. Nós temos percebido isso. Dá para sentir no ar que tem coisa nova chegando a cada dia, a cada semana, a cada mês. Já entregamos a conferência Ele Reina em tuas mãos. Sei que será uma conferência poderosa, uma conferência apostólica, uma conferência profética, onde nesse altar quantas pessoas foram ativadas para algo novo, e eu tenho certeza que não será diferente. Assim pedimos que a tua graça e misericórdia nos acompanhe todos os dias das nossas vidas. Oramos assim, no nome de Jesus, amém e amém. Que a graça, gente, amanhã tem churrasco com os homens. Tá bom. Da direita, não, varão. Da direita, cuidado. Ele falou da esquerda, eu disse, é da direita, varão. Vai ter reunião com os empresários aqui da direita. Você que é empresário, empreendedor, aqui na direita. E falou que amanhã, 8 horas da noite, tem churrasco com os homens lá na academia Forma Fit, em cima. Todos os homens que gostam de comer churrasco estão convidados, amém? Só para lembrar que o churrasco é você mesmo, que a palavra vai te pegar de jeito lá, vai te queimar. Ô, glória. Ó, Fábio, lá Edmara, Deus abençoe, levar o carro para lavar essa semana, tá bom? Que a graça do Senhor nosso Deus esteja sobre sua vida, o sangue remidor de Cristo sobre ti, e que o Espírito de Deus esteja em teu espírito, digam, e Brasil ganha, domingo, amém, irmãos?